Ele era apenas um zelador no MIT. Um dia, enquanto esfregava o chão, olhou de relance para um problema de matemática no quadro negro. Ele não fazia ideia de que era uma das equações de Fourier mais difíceis e avançadas do mundo. E mesmo assim, ele a resolveu com facilidade. Equações como essa são tão complexas que apenas algumas pessoas no mundo conseguem resolvê-las. Algumas delas são ganhadoras do prêmio Nobel. Então, quando o professor que havia proposto o problema viu a solução correta, correu e perguntou: "Isso está certo. Quem fez isso?" "Jack, não fui eu. A missão, de jeito nenhum. Nenhum dos melhores alunos da turma assumiu o crédito." Foi aí que o professor percebeu que o MIT havia acabado de descobrir um novo gênio. Mas não, ninguém jamais imaginaria que esse gênio era um zelador quieto. O professor havia feito uma promessa: qualquer um que resolvesse a equação até o final do semestre ganharia crédito acadêmico máximo e teria seu nome gravado na história do MIT, fama e glória de uma só vez. Mas levou apenas um dia. Estudantes de todo o campus vieram ver quem havia resolvido o problema. E ainda assim, o misterioso gênio nunca apareceu. Então, o professor lançou um novo desafio. Ele e um colega criaram outro problema. Este havia levado mais de 2 anos para ser resolvido por eles. Eles escreveram no quadro do corredor, esperando que o gênio o visse. Naquela noite, enquanto limpava, Will viu a nova equação. E, mais uma vez, começou a resolvê-la. Mas desta vez, o professor o pegou no flagra. No início, achou que Will estava apenas rabiscando bobagens no quadro. Aproximou-se, irritado, pronto para impedi-lo. Will viu o professor e fugiu rapidamente. O professor o seguiu até a esquina, mas o Will havia desaparecido. Quando voltou para o quadro, o professor viu algo que o deixou sem palavras. A resposta correta. Will havia conseguido novamente. Era nada menos que um milagre. Mas o brilhantismo de Will não parava por aí. Ele tinha uma memória quase fotográfica. Nenhum problema de matemática era difícil demais. Ele mal tinha frequentado a escola, mas sua casa era cheia de livros. Coisas que outros precisavam ler 5 vezes para entender, ele memorizava com apenas um olhar. Mas, apesar de tanto talento, Will não fazia muito com isso. Fora o trabalho como zelador, passava os dias vagando, se metendo em confusão, sem objetivos, sem planos, sem futuro. Depois de investigar, o professor finalmente localizou Will. Mas, nessa altura, Will já havia sido levado ao tribunal por agressão. Não contratou um advogado. Ele não precisava. Havia memorizado os códigos legais tão bem que se defendeu sozinho no tribunal e deixou o advogado de acusação sem reação. Ficou claro que não era a primeira vez de Will diante de um juiz. O professor ficou impressionado. Sua admiração estava estampada no rosto. Mas dessa vez, Will não sairia tão fácil. Foi preso com uma fiança alta que não podia pagar. Foi então que o professor interveio. Queria ajudar o jovem e ver do que ele realmente era capaz. O juiz concordou em libertar Will sob 2 condições. Ele deveria se encontrar semanalmente com o professor para estudar matemática avançada. Ele deveria participar de sessões de terapia. Will odiava a ideia de ver um terapeuta, mas era melhor do que ficar preso. E logo começou a mostrar ao professor o quão brilhante realmente era. Qualquer equação, por mais complexa que fosse, Will resolvia em minutos, às vezes mais rápido do que o professor conseguia acompanhar. Orgulhoso, o professor colocou a mão no ombro de Will. Ele via um futuro naquele jovem. Mas Will era teimoso. Recusava-se a deixar que alguém se aproximasse de sua mente ou de seu coração. Toda vez que se encontrava com um terapeuta, Will descobria os pontos fracos deles e usava suas próprias palavras contra eles. Levava todos ao limite. 5 terapeutas tentaram e falharam. Ninguém conseguia romper a barreira. Então o professor procurou seu velho amigo da faculdade, Sean. Sean também havia estado a caminho da fama. Poderia ter dividido os holofotes com o professor, ganhado prêmios, construído uma grande carreira. Mas algo aconteceu. Ele abandonou tudo. Hoje, ensina psicologia em uma faculdade pequena, levando uma vida tranquila. Não queria aceitar Will, mas o professor insistiu. Will era um gênio que aparece uma vez na vida. Se desistissem dele, o mundo perderia algo realmente especial. Eventualmente, Sean concordou, mas Will o recebeu com a mesma atitude fria. Antes que Sean dissesse qualquer coisa, Will andou pela sala como um detetive. Criticou a coleção de livros de Sean, disse que ele havia comprado todos